Você sempre precisa comer aquele docinho todos os dias, não sabe mais o que fazer porque você quer emagrecer e não consegue parar de comer doces? Isso acaba hoje porque eu vou trazer algumas dicas super legais que eu mesmo usei, que funcionaram para mim, para você diminuir ou excluir os doces da sua vida e assim você começar a emagrecer. Gostou, né? Então bora pro vídeo. Oi, eu sou a Polly Cruz e nesse canal eu falo sobre emagrecimento, autocuidado e como mudar o seu estilo de vida para saudável. E eu resolvi trazer esse vídeo hoje porque é um assunto muito delicado para mim. Tinha uma época na minha vida, ano passado, em 2023, que eu precisava comer doces todos os dias, mas eram todos os dias mesmo. Eu almoçava, passava um pouquinho, eu ficava desesperada atrás de um doce. Eu sempre tinha que comer um doce depois do almoço. E eu amava principalmente, eu gosto ainda, né, do chocolate branco. Sabe aquele chocolate branco que você compra nas lojas americanas, que vem 3 por tanto? Eu sempre comprava de 6 barras de uma vez para mim comer a semana inteira. Você não tá ouvindo errado, eu comia aquela barra daquele tamanho praticamente quase todos os dias. Eu tô chocada agora falando isso pra você. Outra coisa que eu fazia, porque eu precisava sentir o gosto do doce mesmo, era adoçar demais o meu suco, o meu café, o meu chá. Eu colocava aí em torno de 4 a 5 colheres de sopa. Eu colocava essa quantidade para mim deixar tudo muito doce, porque se eu colocasse 1, 2 colheres, parecia que tava tudo sem gosto. Aí, na época eu não tinha noção, já dá pra ver que o meu paladar já tava prejudicado porque eu tava consumindo tanto doce que tudo que não era doce pra mim tinha gosto de isopor. Mas na metade de 2023 eu resolvi mudar a minha história, eu precisei emagrecer porque eu cheguei a quase 100 quilos e eu tava muito doente. Então, um dos grandes pontos que eu precisava mudar era diminuir o máximo possível o doces e o açúcar do meu dia a dia. Então foi um trabalho longo e árduo para mim e eu precisava mudar essa história e eu fui aos poucos me esforçando muito e hoje eu praticamente como doces de forma esporádica. Como doce de forma esporádica aí, uma vez por mês, de 1 a 2 vezes por mês. Mas hoje o foco aqui é falar sobre os doces mesmo, porque já tem vídeo no canal onde eu falo como que eu tirei o açúcar da minha vida. Eu vou deixar aqui, ó, para você assistir e tá aqui na descrição para você ver em seguida desse vídeo, ok? Então, vamos falar especificamente sobre os doces e o que foi que eu fiz para mim conseguir sair do comer doces todos os dias para comer de forma esporádica de 1 a 2 vezes por mês no máximo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a comer comida de verdade. Não sai do vídeo, eu sei que parece uma coisa genérica, mas faz toda a diferença. Começar a comer comida de verdade, o arroz, o feijão, principalmente muitos legumes, verduras, comer frutas e principalmente comer carboidrato saudável e proteína. Por quê? Um dos grandes benefícios de muitos da proteína é que você vai sentir menos fome, você vai se sentir saciada, então automaticamente vai mandar ali uma mensagem para o seu cérebro e ele não vai precisar ficar pensando em comida o tempo todo, então ele não vai ficar ali pensando em comer um docinho. E também comer carboidratos, aí são carboidratos bons, não tô falando desses carboidratos como açúcar, chocolate, que são os carboidratos negativos. Aí eu falo, por exemplo, você comer mais fruta, fruta tem bastante carboidrato.
que tem carboidrato e são doces e de certa forma você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro que você tá comendo algo doce, tá trazendo energia para o seu corpo, porque carboidrato é isso, é trazer energia para o seu corpo, só que de forma positiva, então você vai diminuir a sua vontade de comer doce. Eu sei que você deve estar pensando aí, ah, isso é coisa da minha mãe que falava quando eu era criança, adolescente. Lembra? Não sei se acontecia isso com você. Você fala para sua mãe: "Ai, mãe, quero comer um doce". E ela vira para você e fala: "Come uma fruta". Já aconteceu isso com você? Sua mãe fazia isso com você? Se ela fazia, deixa aqui nos comentários para mim saber, porque a minha fazia muito isso. Eu ficava fula da vida porque na minha cabeça comer doce é melhor do que comer fruta, mas de certo modo, mesmo as nossas mães não sabendo, elas estavam certas. Comer frutas, a fruta tem mais carboidrato, então traz mais energia para o seu corpo e ele não vai precisar do doce, porque por que você fica pensando em doce o tempo todo? Porque o seu corpo quer energia, e quando você come doce, dá aquele pico de energia e o seu cérebro gosta muito, se acostuma com aquilo, de certa forma é um vício, vamos colocar entre aspas, porque não é um vício, né? Mas é como se fosse um vício e ele fica pedindo aquilo o tempo todo. Agora, se você começa a comer carboidratos positivos, como ele vai receber mais energia e ele não vai ficar pensando ali no docinho. Pode parecer que não vai funcionar, mas vai funcionar. Tem que ser uma rotina, comer aí pelo menos 2 frutas por dia para você estar consumindo bons carboidratos que com o tempo o seu cérebro vai se acostumando. Outra coisa muito importante é você se inscrever nesse canal, porque o assunto que eu tô trazendo aqui é muito legal. Espero que esteja fazendo diferença para você no seu dia a dia, no seu processo de emagrecimento. E para a gente não se perder, como eu sempre falo aqui, se inscreve nesse canal e já deixa aí o seu curtir se você tá gostando desse vídeo. Mas seguindo em frente, outra coisa que eu fiz foi buscar entender quais eram os momentos que eu sentia mais vontade de comer doce. O que eu quero que pare e você pense? Quais são os motivos, os padrões que faz você querer comer doce? Eu vou te explicar. Tá, acontece alguma coisa chata, alguma coisa que te magoa, daí você recorre aos doces para poder, de certa forma, lidar com esse problema momentâneo que você está vivendo na sua vida. Isso acontecia muito comigo. Acontecia alguma coisa no meu trabalho, eu saía do meu trabalho chateada, eu passava na Lojas Americana para comprar uma barra de doce. E acontecia alguma coisa chata aqui em casa, eu tinha que comer um docinho. Então, eu comecei a prestar atenção nesses padrões, realmente anotando. Come doce tal dia, tal horário. Aconteceu isso, isso e isso. Durante aí uns 30 dias, para você anota durante aí uns 30 dias e depois você volta olhando as suas anotações para ver se você encontra padrões, porque assim você vai conseguir evitar, vai conseguir mudar isso para quando você ficar triste, você não recorrer ao doce ou recorrer, sei lá, qualquer outro tipo de alimento, para você encontrar outras formas de lidar com essas desilusões. Então, fica aí essa dica, prestar atenção quais são os motivos que te fazem comer doce. Mais uma dica que eu trago aqui que fez toda a diferença para mim, e essa eu falo em todos os gêneros, que é começar a fazer atividades físicas. E eu falo isso porque eu era uma pessoa sedentária. O máximo que eu fazia é pegar o controle remoto. Eu não fazia nenhuma atividade física. Como eu tava com quase 100 quilos, andar pra mim era muito assim complicado. Então, eu lembro que quando eu era mais nova, eu era magrinha. Mais nova assim, com uns 20, 19 anos assim, eu era mais magra. Eu lembro que eu ia daqui até a cidade a pé e voltava a pé, porque daqui da minha casa até a cidade eu acho que é em torno de 25 a 30 minutos indo devagar. Então eu ia e voltava a pé. Eu cheguei num estágio de quase 100 quilos que eu não conseguia andar. Para mim ir daqui, por exemplo, até o mercadinho que é no final do meu bairro, que é em torno de
8 minutos, eu já chegava lá com a língua pra fora. Então eu evitava muito andar a pé. Eu andava de ônibus mesmo, evitava ao máximo de andar, porque pra mim era muito difícil. Hoje eu tenho consciência porque eu tava muito acima do peso e isso prejudicava o meu caminhar. Mas quando eu comecei a fazer atividades físicas, eu comecei a perder peso mais rápido, a me sentir mais disposta o dia inteiro. E uma coisa muito legal que causa em você, em mim, em todo ser humano, quando a gente faz atividades físicas, é a liberação de endorfinas que vão gerar aquela sensação do bem-estar. Essa sensação de bem-estar que você sente logo após terminar uma atividade física é a mesma sensação, muito parecida, de você comer um doce. Eu não acreditava muito nisso, não achava bobeira quando eu ouvia falar essas coisas, porque eu não fazia atividade física. Agora que eu faço, eu vejo que realmente faz diferença. Eu me sinto bem melhor, bem mais produtiva. Eu sinto essa sensação de bem-estar mesmo no meu corpo, na minha mente. É incrível isso. Então, se você é sedentária, hoje eu visto a camisa do comece, nem que for uma caminhada, uma esteira. Não sei, começa aos poucos que você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Faz aí, depois você me conta se funcionou ou não essas atividades físicas. Outra dica que eu fiz foi reeducar o meu paladar. Como assim reeducar o meu paladar? Realmente eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares, a variar os meus alimentos, comer mais alimentos variados, para que eu não fique pensando no doce, porque se você tem um cardápio mais vasto, você não vai ficar só pensando naquela opção de doce, porque você vai poder substituir esse doce por outra coisa. Por exemplo, antes eu era uma pessoa com o máximo de fruta que eu comia era uma banana. Hoje eu como banana, maçã, mamão, melão, como uva, como pêssego, abacaxi, como aí muitos tipos de fruta, como também vários tipos de verdura, alface, rúcula, couve, couve-flor. Então eu tenho uma alimentação variada para mim não depender do doce. Uma dica que eu vou deixar aqui, que eu não tô falando para você excluir o doce da sua vida. Quem consegue, ótimo. Eu não consigo excluir o doce da minha vida, mas eu consegui diminuir para o mínimo possível para mim que me faz bem. Então, uma das opções, além de ter essa variedade na minha alimentação, eu substituí o chocolate docíssimo por exemplo, o chocolate amargo, 70% ou mais que 70%. Eu não gostava, hoje eu gosto, mas tudo é treino, você tem que comer, uma hora você se acostuma. Outra opção é você fazer doces caseiros sem açúcar. Pode parecer que não, mas tem muitos doces caseiros que você pode fazer na sua casa que não vão açúcar e são deliciosos. Eu faço muito e hoje não faz muita diferença para mim não ser aquele chocolate branco para esses doces caseiros. Quando você for no mercado, por exemplo, aí vai entrar na nossa próxima dica, é você diminuir ou não comprar mesmo doces na sua compra. Pode parecer bobeira, mas se você não tem na sua casa doce para comer, você não vai comer doce. Então, quando você for no mercado, você vai até economizar se você fizer isso. Então, evite comprar aí refrigerante, bolacha, chocolates, cereais açucarados, tudo que é muito doce, que tem muito açúcar, evite comprar no dia que você for no supermercado. Evite ou diminua muito a quantidade, você vai ver que vai fazer a diferença. Porque se você vai lá, por exemplo, em vez de você ter comprado 10 pacotes de bolacha, comprou 2, você vai comer aqueles 2 pacotes de bolacha, quando você querer comer o terceiro não vai ter. E até você sair para comprar, você já desistiu de comer, você já tá pensando em outra coisa e isso vai ajudar em muito você a comer menos doce no seu dia a dia. Aqui em casa fez diferença para mim, quem sabe faz diferença aí para você, fica como sugestão.
Mas como eu falei, não adianta querer ser radical e excluir de vez o doce da sua vida. É claro que quem não consome doce e açúcar tem uma qualidade de vida melhor, mas eu tô sendo sincera com você. Eu gosto de comer um docinho de vez em quando aí, não todos os dias, mas de maneira esporádica, como eu falei. Então, o que que eu fiz? Tenha o dia certo para você comer o seu doce. Então vai ser ali, igual consulta, dia marcado. Assim você sabe que naquele dia você pode comer aí um docinho, mas cuidado, não é você comer aí aquele monte de doce. Ah, como é o meu dia de comer doce, eu vou comer doce o que eu não comi por um mês inteiro. Não. Aqui nesse dia de comer doce, precisa ter algumas regrinhas. Por exemplo, definir uma quantidade, que não pode ser muito grande, então tem que ser uma quantidade ali que você estabelece, só vai comer aquela quantidade, acabou, acabou. Tem que ter ali uma quantidade certa para você comer. E por que que eu tô falando isso? Quando algo não é proibido, não é atraente. Então, se o chocolate não for proibido, você vai ter esse dia para comer chocolate, para você não vai fazer diferença, porque você sabe que naquele dia você vai comer e você não vai ficar desesperado tentando comer chocolate de toda forma. Então aí você pode escolher uma vez por mês, uma vez por semana, não sei. Defina aí uma quantidade e o dia certo que você vai ver que vai fazer diferença na sua vida. E não menos importante, comece a aprender a ler rótulos de produtos para você verificar se aquele produto que você está comprando é alto teor de açúcar ou não. Existem até produtos que estão vindo marcado bem na embalagem alto teor de açúcar, que é muito legal, mas tem muitos que não marcam que tem ou não açúcar, então é legal estar lendo atrás do rótulo. Lá vai ter sempre algo escrito se tem ou não açúcar, a quantidade. Então escolha os produtos sem açúcar. E sim, tem doces sem açúcar. Esses são alguns passos que eu segui para conseguir diminuir a vontade de comer doce no meu dia a dia e funcionou para mim, quem sabe funciona para você. Vou deixar aqui do lado o vídeo que eu falei, que eu falo como eu diminuí o açúcar do meu dia a dia. E aqui embaixo tem um desafio que eu fiz de 21 dias sem açúcar para mim limpar o meu paladar. Então tá aqui o vídeo, é só você escolher e continuar aqui comigo. Então até a próxima, tchau!